Novela Flor do Caribe, capítulo 19, segunda-feira, 21 de setembro de 2020. Na primeira cena do capítulo, os seguranças de Dom Rafael estão quase alcançando Cassiano e Duque. Eles atiram, mas enfim, os dois conseguem despistar e fogem. Na outra cena, Dom Rafael está chamando eles na chincha e pergunta como eles deixaram eles escaparem. E fala para seus seguranças fecharem um cerco e que ele ali só tem uma maneira de escapar, que é de avião. Na outra cena, Cassiano fala para Duque que eles vão escapar de avião e que por isso ele guardou combustível desde a última viagem que fez com Dom Rafael. E mostra o caminho para Duque no mapa e mostra que eles têm que ir pela floresta. Duque então se pergunta, e se tiver cobra? Cassiano olha para ele com cara de bravo e os dois seguem caminho. Na cena seguinte, seu Donato chega em casa e seus filhos preparam uma faixa com algumas coisas para recebê-lo. Seu Donato entra e, emocionado, abraça os filhos e diz que quer olhar bem para eles e fala que o Lipe cresceu tanto e diz que a filha já é uma moça. Marizé diz que é muito bom vê-lo novamente e eles se abraçam novamente. Lipe diz que não conhece o pai e seu Donato fala que quando eles se separaram, ele ainda era muito novo. Bibiane pede para crianças deixarem o pai tomar um banho e trocar de roupa. Donato então vê a foto de Hélio e Marizé diz que Hélio passou ali e deixou aquele presente e que está trabalhando, mas que mais tarde ele vai lá. Donato abre o presente e é roupas novas e Bibiane fala que são roupas novas para uma vida nova e fala para ele ir tomar um banho quentinho, fazer a barba. Donato diz que depois ele faz isso, que ele quer mesmo é ver o mar e chama Juliano para ir com ele. Em seguida, ele beija Bibiana e diz que volta já. Depois, seu Donato sai e Bibiana chama as crianças e combina com elas para não fazerem perguntas sobre esse momento que o pai deles ficaram fora. Na cena seguinte, Cassiano e Duque estão indo para a pista e os capangas de Dom Rafael estão indo também. Cassiano fala que nesse caso quer ver quem chega antes. Na cena seguinte, Juliano e seu Donato chegam na praia e logo se nota os olhares dos pescadores para seu Donato. Juliano chama Tainha, um pescador das antigas de lá, para ver seu Donato. Tainha então pergunta se é verdade mesmo que o juiz mandou soltar ele. Seu Donato diz que é verdade sim. Tainha fala que depois de tanto tempo vendo o sol nascer quadrado, será que ele, Donato, ainda sabe pescar? Donato responde que essa é a única coisa que ele tem certeza. Juliano fala que seu Donato é mestre e pergunta se Tainha não está precisando de mais um no barco dele. Tainha então, em um tom arrogante, fala que o barco dele está completo. Na cena seguinte, Cassiano e Duque chegam até o jatinho de Dom Rafael, antes dos seguranças dele. Cassiano liga o motor e começa a andar com o avião. Nessa hora, Dom Rafael e seus capangas chegam de carro e começam a atirar no avião. Cassiano fala para Duque que se acontecer alguma coisa, que ele, Duque, foi o melhor amigo que ele já teve. Nesse momento, aparece outro carro dos capangas de Dom Rafael na frente do avião e começa a atirar. Cassiano então levanta voo e consegue sair dali. Porém, nota-se uma fumaça preta saindo do avião. E Dom Rafael então fala que eles acertaram o tanque do avião, que eles não vão muito longe e que vão trazer os restos mortais dele. No avião, Duque se desespera e fala para Cassiano ir mais rápido. Cassiano fala para ele se acalmar. Nesse momento, Cassiano ouve o barulho de emergência do avião e fala que eles acertaram o motor. Duque pergunta se eles agora vão para baixo. Cassiano fala que para baixo eles vão de qualquer jeito. Só que agora eles vão em grande estilo e o avião começa a cair. Na outra cena, Samuca fala que vai pular na piscina. Alberto fala para ele pular e com sua nova filha no colo, ele pega Samuca e fala que ele tem que ser um campeão. Estel os observa de longe, com o rosto de quem está se sentindo realizada. O telefone de Esté toca e ela fala para Iris que essas malhas estão muito caras, que é para ela pechinchar.
Alberto e Samuca chamam Esther para ir para a piscina. Esther diz que vai entrar na piscina, pula e depois beija Alberto, que está com Samuca no colo. Samuca fala que vai aprender a nadar como ela e que ela e o pai vão ter muito orgulho deles. Esther diz que já sente muito orgulho de Samuca. Esther se vira e chama a filha e diz que tem 2 lindezas. Alberto, brincando, diz: olha, ela disse que só tem 2 lindezas. Thaís chega e cai na piscina também e fala que estava morrendo de saudade de Samuca, e depois vai na borda da piscina e fala que Laurinha está cada dia mais parecida com Alberto. Samuca então fala que ele é quem parece mais com o pai dele, e os 3 se olham estranho, e Alberto fala que agora que a Dinda dele chegou, ele vai trabalhar. Na outra cena, Juliano, Donato, Quirino e seu Samuel estão brindando a liberdade de Donato, e Quirino fala que Deus vai ajudar Donato nesse novo recomeço. Donato diz que vai precisar mesmo desse Deus dele, se é que ele existe. Seu Samuel então pergunta se Donato perdeu a fé. Donato diz que é difícil manter a fé quando se vai para o inferno, mas fala para eles falarem coisas boas e pergunta sobre o casamento de Quirino. Quirino diz que se soubesse que era tão bom tinha casado antes, e seu Samuel fala que ele já é avô de 2 crianças lindas, e Quirino fala que não fica atrás, que ele tem um garotão e que está cada dia mais espirituoso. Seu Donato diz que a vida de todos fluíram. Juliano fala que a vida dele vai fluir também, que é só uma questão de tempo. Nessa hora, Hélio chega num carrão, e depois de se olharem, Hélio pergunta como o pai está e se ele gostou do presente. Donato diz que não quer saber de presente nenhum e pergunta se o filho não vai dar um abraço nele. Hélio então abraça o pai e Donato fala que ele está muito mudado. Hélio fala que agora é assessor da diretoria do Grupo Albuquerque e Donato pergunta o que ele exatamente faz. Hélio diz que toda decisão importante na empresa passa por ele. O telefone dele toca e é seu Dionísio falando para ele ir para a empresa e pergunta se ele está ocupado. Hélio fala que está um pouco, mas que não é nada de importante e diz que já está lá. Donato fica com um semblante de tristeza e Donato fala que Bibiana falou para ele que agora ele, Hélio, mora só. Hélio diz que o Grupo Albuquerque disponibiliza casa para os funcionários importantes. E, novamente, o celular de Hélio toca e diz que ele tem que ir e que outra hora passa lá para conversar com seu pai. Na cena seguinte, Duque está orando e está pedindo perdão por todos os seus pecados, por ter falsificado documentos, por golpe que ele deu em cassinos e principalmente por ter abandonado a família dele. Cassiano fala que o combustível acabou e que eles vão cair. Na outra cena, Donato chega em casa e abraça Bibiana, que diz que estava morrendo de saudade desse abraço dele. E fala também que ligou para Hélio e que já ele está ali para vê-lo. Donato ironicamente fala que ele deve estar doido para vê-lo. E fala que ele já veio e que já foi embora. E por fim, fala que vai tomar um banho quente, que tem anos que ele não sabe o que é isso. E Bibiana fica pensativa, com cara de preocupada. A cena volta para Cassiano, que enfim consegue pousar o avião depois de muita tensão. Na outra cena, Samuca pede para andar de buggy com Thaís, e Esther fala que só depois do banho e de eles lancharem. Dentro da mansão, seu Dionísio sai do elevador já de cadeira de rodas, e Samuca pula no colo dele. Esther o repreende e diz que ele vai molhar o avô todo. Seu Dionísio feliz diz que não tem problema, e Samuca fala para ele e o avô brincarem de Fórmula 1. Esther fala que depois eles brincam e pede para Zuleika ajudar elas a dar banho nas crianças. Eles sobem a escada e Alberto desce. Ele beija Esther e depois beija a cabeça de seu avô e diz que vai trabalhar. Dionísio fala que tem que falar com ele a respeito da mina e é urgente. Depois corta para Alberto falando que vai ter que desativar a mina porque ela não está dando mais lucro. Dionísio fala que até agora tudo que ele falou não faz sentido para ele.
Nessa hora, Hélio chega e Dionísio fala para ele mostrar o relatório para Alberto. Hélio vai abrindo sua maleta e Alberto fala que não quer ver nada. Dionísio insiste que Alberto veja o relatório. Hélio mostra o relatório que fez e fala que se eles cortarem o pessoal, eles conseguem manter a mina ativada. Alberto fala que na gestão dele não se demite ninguém, que pelo contrário, só se emprega. E diz que não vai dar satisfação nem ao seu avô e nem a um empregado, se referindo a Hélio. Dionísio diz que Alberto está muito sobrecarregado, que nesses últimos 7 anos ele assumiu muitas responsabilidades. Alberto pergunta se por um acaso o faturamento da empresa caiu ou se teve qualquer tipo de prejuízo. Dionísio diz que não é isso, que Alberto é um excelente gestor, mas que ele está muito sobrecarregado e que ele, Dionísio, gostaria de passar alguns setores para Hélio administrar. Alberto diz que se ele não está satisfeito com o jeito que ele, Alberto, administra e quer passar alguns setores para um empregado, ele sai da direção do Grupo Albuquerque e seu avô pode colocar quem ele quiser. Dionísio fala para ele não ser criança e fala que só... deixa pra lá, faça como quiser, desative a mina, venda, ou seja o que Deus quiser. Alberto diz que tem mais o que fazer e sai. Hélio pede desculpa se ele causou algum mal-estar entre ele e seu neto. Dionísio fala que ele é quem tem que se desculpar, que Hélio só fez o trabalho dele e que, por sinal, um excelente trabalho. Hélio pergunta se ele pode ajudá-lo em mais alguma coisa. Nessa hora o telefone toca e Dionísio pede para Hélio atender. Hélio atende e diz que é uma moça que não quis se identificar. Dionísio fala que só pode ser aquela sanguessuga. Hélio fica atrás da porta ouvindo seu Dionísio falar no telefone que só esse mês ele já fez 3 depósitos para ela e manda ela arranjar um emprego para sustentar o luxo dela. Na outra cena, Thaís fala para Esther que a vida dela continua a mesma e que às vezes tem vontade de sumir. Esther fala que essa foi profunda e fala que ela, Esther, finalmente está começando a entender que essa foi a felicidade que a vida deu para ela. E cobra Thaís, falando que elas tinham concordado que seriam felizes acima de tudo. Thaís fala que triste ela não tá, mas que ainda vai ser muito feliz e pergunta para Esther como é Alberto como marido. Esther diz que ele é um homem que faz tudo para fazê-la feliz e cria um filho que não é dele como se fosse dele e que deu a ela uma filha linda e diz que sim, Alberto é um maridão. Na outra cena, Cassiano fala para Duque que eles têm que ir para o pântano. Duque então pergunta se ele tá louco, que ninguém nunca saiu vivo daquele pântano. Cassiano diz que então eles serão os primeiros. Na outra cena, Ciro e Rodrigo chegam na praia e depois Amadeu fala com Rodrigo que correu 10 quilômetros em 39 minutos. Depois eles veem Isabel saindo da praia e os 3 correm para perguntar o nome dela e também pergunta se ela vai sempre lá. Na outra cena, Cassiano avista uns jacarés e pergunta a Duque se era disso que ele tinha medo. Duque pergunta se, além de piloto, Cassiano era tomador de crocodilo no Brasil. Cassiano fala que é só espentar o bicho e eles passam. E assim, termina o capítulo 19 de Flor do Caribe. Peço a todos que se inscrevam no canal, deixe seu like e seu comentário. E vamos juntos tornar esse canal o maior canal de novelas do Brasil. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.